sobre essas instalações esportivas. E aí, fazendo uma comparação com as nossas instalações esportivas, elas usam um termo assim, dizendo assim que estava meio chateada com isso, né? Se eu posso dizer a respeito assim do termo. Aí, por conta disso, eu estava na minha mão 4 artigos, pequenos artigos que eu escrevi para o jornal à tarde, na década de 80, onde também existia uma efervescência muito grande das corridas de rua na Bahia e do atletismo na Bahia. Esse atletismo na Bahia que chegou a estar sempre entre os 6 primeiros do Brasil, em alguns momentos entre os 4 primeiros do Brasil. Num trabalho aqui, eu posso citar alguns nomes, eu presente, o professor Fernão Dias Ramalho Sampaio, um outro grande baluarte, João Alfredo Soares de Quadro, à frente da federação, Walter Figueiredo, também à frente da federação, também teve na passagem o professor George Ocama, um pouquinho antes, George Ocama do Clerc Arcanjo, né? Também o professor Og Robson chegando, o professor Adessa chegando, hein? Bento. Oduvaldo Terêncio Bento, que é do início ali, né? Só para citar algumas dessas pessoas, né? E então nós conseguimos elevar o atletismo brasileiro. Marcelo, que chega de Vitória, né? Que teve a sua contribuição. Então o atletismo, mesmo com as deficiências da pista de atletismo, porque a única pista que nós tivemos oficial, ela acontece e chega à Bahia em 1976, que é a pista da UFBA, e que um colega hoje, o Bernardo, na aula, disse assim: professor, onde é que está a pista da UFBA, né? Eu não consigo ver a pista de atletismo da UFBA. E eu digo que essa é a única pista oficial que nós temos hoje, pensando agora em Feira de Santana, que já tem uma pista com a experiência da Pirelli e a Fazenda do Menor, né? Já em uma situação bem melhor do que a nossa aqui. Mas só para falar um pouco dessa história, essa conversa, para falar um pouco dessa história. Na minha vivência do atletismo, eu conheci um rapaz, um professor, já senhor, né, português, e que ele é super interessado, o professor Gonçalves, super interessado escrevendo a história do atletismo brasileiro. E esse trabalho, eu acho que ele nunca conseguiu terminar esse trabalho. Todas as competições ele estava entrevistando alguém, todas as competições eles estavam pedindo, eles solicitando que as pessoas levassem coisas para ele, né, sobre o atletismo brasileiro. E aí eu recebi de meu pai um almanaque e algumas revistas chamadas Piatã, que trata dos esportes na Bahia, né? Na década, e esse almanaque é da década de 50. E então, um dos artigos publicados nesse almanaque diz que o atletismo na Bahia, a primeira competição de atletismo da Bahia é de 1906. 1906, uma corrida rústica que começa, tem seu início no Largo da Vitória, em frente à Igreja da Vitória, e termina em frente à Igreja de Nazaré, hoje lá do Salesiano. E que o percurso naquela prova, as pessoas poderiam acompanhar, porque a prova seguia o trilho do bonde, as pessoas tomavam o bonde e os juízes também foram de bonde, eles eram também de bonde, né? Acompanhavam ali. Então essa é a primeira corrida rústica, e eu penso assim, todas as outras informações que eu andei pesquisando, discutindo, inclusive com o senhor Gonçalves, é que as primeiras experiências mesmo em São Paulo, ela aparecem em 1915, um pouco mais ou menos por aí. E a nossa aqui em 1906. Em 1915, nós já tínhamos no ground do Rio Vermelho, onde é o Parque Cruz Aguiar hoje, uma pista de atletismo, um hipódromo, campos de futebol, como se fosse um centro de esporte no Rio Vermelho, que também o futebol, apesar de nascer aqui no Campo da Pólvora, depois ele vai para o Rio Vermelho para ser trabalhado e ser utilizado no Rio Vermelho. Então, uma pincelada nessa mesa aqui sobre a história do atletismo baiano, né? E essa reivindicação da pista de atletismo, ela nasce aí em 1925, quando a Bahia participa dos primeiros campeonatos de atletismo no Brasil,
treinávamos nas praças públicas, tipo Campo da Pólvora e outros mais, e as pessoas ficavam chateadas porque a conversa, os gritos, os comandos, etc., não deixavam as pessoas dormirem ali por conta de... 10 horas as pessoas deviam estar dormindo mais cedo naquele período, né? E aí se reivindicava. E hoje nós não temos pista de atletismo, vamos dizer, uma boa pista de atletismo, um estádio de atletismo para sediar qualquer que seja a competição de atletismo que nós poderíamos fazer aqui. Apenas uma pincelada nessa história, e eu acho que talvez seja mais importante nós termos essa conversa com vocês agora, o professor Gurgel, com todo esse apanhado que ele fez, desde a década de 40 até chegando os dias de hoje, não somente no esporte, mas também na educação física de um modo geral, né? Passando pelos cursos de educação física. O professor Robertinho, que se encantou pelo trabalho, e cada dia se encanta mais, da história do basquetebol, né? Ele faz um trabalho belíssimo, eu acompanhei esse trabalho, porque nós chegamos a conversar várias vezes, né, a respeito desse trabalho, e ele, toda vez que ele entrevistava alguém, ele chegava encantado aqui, e dizia, olha, o que eu descobri do basquetebol, né? Então, eu acho que isso é que faz as memórias, isso é que faz a história, e que nós podemos entender, pelo menos nós somos parte dessa história, e de onde nós viemos, para onde nós estamos indo, eu acho que isso faz parte aqui. Todos nós aqui temos histórias a contar, também na educação física e nas nossas vidas. Olha, a minha experiência hoje, eu estou motivado a escrever contos de memórias. Por exemplo, eu escrevi um conto, tive a felicidade dele ser publicado a nível nacional, né? Que é um conto sobre o sabiá da minha casa. É o sabiá que meu pai criava, ok? E que ele, eu conto para as pessoas da família, para meus irmãos, para alguns amigos, etc., que conviveram, é uma coisa espetacular, assim, se dizer, das nossas trocas de informações, de conversa, de sentimento, de emoção, por conta de falar do sabiá de meu pai. Okay? Um sabiá que fugiu, que um dia ele foi atrás e conseguiu resgatar esse sabiá e trouxe para casa. Então, todos nós temos muitas histórias de sabiás para contar por aí, ok? Então, com vocês aí, questionamentos, perguntas, sugestões, o que vocês aproveitam? Ele esqueceu de dizer que ele foi o grande recordista baiano em Norte e Nordeste de muitos anos, de 100, 200 metros rasos, e que eu vi muitas vezes na pista ele correndo, era um velocista de primeira categoria. Me esforçava. E Robertinho foi seleção brasileira de basquete, também ele esqueceu de dizer isso, no auge do basquetebol brasileiro.